Olá pessoal, hoje a gente vai conversar um pouco sobre um assunto que é recorrente por aqui, porque eu gosto muito de lidar, que se fala ou que se remete a questões que envolvem a Segunda Guerra Mundial. Gosto muito de história, então Primeira Guerra, Segunda Guerra são assuntos que me atraem, e também outros tipos de guerras, como guerras do Vietnã, guerras modernas, enfim. Fico procurando entender um pouco da geopolítica desses acontecimentos. A Segunda Guerra Mundial em particular, né? Por tudo que envolveu, por tudo que aconteceu. E recentemente estreou na Netflix um documentário, mais um, da Segunda Guerra Mundial, dessa vez, que se chama Hitler e o nazismo, começo, meio e fim. Esse documentário de 2024 ele chama atenção por duas questões. Primeiro é que ele se baseia num livro de um jornalista que vivenciou na época da CBS, esteve presente quando do surgimento do nazismo na Alemanha e também posteriormente ao término da Segunda Guerra Mundial, com o julgamento de Nuremberg, os áudios ali que foram gravados, algumas imagens eles reconstituem no documentário. O documentário ele mescla algumas imagens que ocorreram e que foram recuperadas da Segunda Guerra Mundial, portanto, e dramatizações dos eventos paralelos que envolviam tanto o jornalista, que eu vou citar o nome aqui, como o pessoal diante do júri no julgamento de Nuremberg, e entre esses fatos também a cúpula nazista, o próprio Hitler e tudo mais, entre dramatizações e também imagens da época. O documentário, como eu falei, ele se baseia principalmente neste livro aqui, Ascensão e Queda do Terceiro Reich. Ascensão e Queda do Terceiro Reich. São 2 volumes que eu tenho, que é do jornalista William Shirer. E ali até tem parentes do William Shirer que comentam no documentário a respeito do papel dele ao escrever esse livro e também ao presenciar os fatos que aconteceram ali na Segunda Guerra Mundial. São um registro histórico, o livro ele é muito bom de ler, apesar de ser bastante páginas, ele é um documento histórico com fatos narrados por quem vivenciou aquela época. Então o documentário ele mescla assim, as narrativas do Shirer junto com os áudios do julgamento de Nuremberg. Ele começa justamente com o surgimento de Hitler, a sua ascensão ao partido nazista, ele passa pela Primeira Guerra Mundial, um leve toque ali na Primeira Guerra Mundial, passa pela sua ascensão ao partido nazista, como ele chegou ao poder e tudo mais, que ali é narrado. E, posteriormente, como se deu o processo de extermínio do povo judeu na Europa, principalmente, no que se refere e que ficou conhecido como Holocausto Judeu. Eu também recomendo para estudar melhor o período, tanto a persona de Hitler como o próprio nazismo, além do livro de Shirer, este aqui que eu li também. Deixa eu colocar aqui para você. É a biografia de Hitler, escrita por Jan Kershaw, é um dos mais renomados biógrafos do ditador nazista. Então, se você tem este livro e você tem este aqui, com certeza você terá em mãos um documento histórico de alto valor. Eu incentivo que você possa ler os dois. Eu tenho outros livros que eu comprei de Segunda Guerra Mundial que ainda não li e que eu pretendo, que pega pontos mais focais, como o dia D, como Dresden, como Stalingrado, Leningrado, histórias mais pontuais, o Holocausto. E em relação a essas questões que o documentário vai abordando, porque são fatos históricos, chama a atenção justamente o genocídio perpetrado contra o povo judeu, né? É uma situação que não encontramos paralelo assim na humanidade. Porque você precisa ver o documentário para você entender aquilo que eu estou dizendo. Porque não adianta apenas ficar ouvindo de outras fontes.
é importante que você tenha acesso a este documentário ou outros documentários sobre a Segunda Guerra Mundial, há livros sobre a Segunda Guerra Mundial. E se você tiver a possibilidade e um estômago forte para conhecer e visitar a Polônia, onde se encontra Auschwitz, aí você vai ter uma pequena noção do que aquele povo passou. Chama a atenção, no documentário se trata disso, que os nazistas eles não deixaram registrado, até agora pelo menos não tenho notícia, não foi encontrado e é de meu desconhecimento, nenhum documento das altas autoridades, das altas patentes nazistas, inclusive do próprio Hitler, dizendo claramente sobre o extermínio judeu como deveria ser feito, a não ser em pequenas suposições em atas e memorandos que foram enviados à época e também de um áudio que foi recuperado de Himmler falando sobre o assunto, inclusive dizendo que nada do que estava sendo dito ali ficaria escrito para a história, porque eles sabiam, segundo os historiadores, que o que eles estavam fazendo, se eles fossem pegos, como de fato foram, eles seriam acusados de crimes de guerra. Então não se encontra documentos que referendam, que indiquem que houvesse uma ordem direta de Hitler ou dos seus capangas, das pessoas mais importantes ao seu redor a respeito do problema judeu e a solução final. Mas, vendo o documentário ou lendo outros livros, você vai entender como esse processo se deu, infelizmente. Então, era isso que eu tinha de falar sobre o documentário. Eu sei que é mais um sobre a Segunda Guerra Mundial, mas esse para mim foi diferente também, porque ele realmente... eu fiquei muito feliz, né, porque ele pegou o livro que eu tinha já lido, Documentário se baseou no livro que eu li, e ele está muito fiel ao que o autor do livro escreveu, e também trouxe esses áudios do julgamento de Nuremberg. Ele juntou as duas coisas, por isso que também é muito interessante de poder ler. Como diz no final do documentário, é importante ficar sabendo, conhecendo, relembrando esses acontecimentos para que a humanidade não volte a cometer os mesmos crimes. A Alemanha, na época do nazismo, quando surgiu o nazismo, como se desenvolveu dentro de uma sociedade culturalmente rica, eram umas pessoas altamente inteligentes, capazes. Muitas das pessoas que assumiram os postos de comando na cadeia de ordens de Hitler eram pessoas com bastante conhecimento, pessoas graduadas, doutores, cientistas, e eles mesmo assim fizeram o que fizeram. Então isso fica de alerta para nós. Também no final do documentário tem algo que é bastante interessante, que é sabido de todos, não é novidade alguma, que ao término da Segunda Guerra Mundial, quando esfriou a Segunda Guerra Mundial, mas começou a esquentar a Guerra Fria. E nesse período, os cientistas que foram pegos e presos tanto pelos Estados Unidos quanto pelos soviéticos, eles acabaram não sendo levados a julgamento, mas sim foram, como é que se fala, não sei se perdoados, mas eles conseguiram ficar fazendo suas atividades em prol do governo no qual eles foram presos. Então, lembro vocês que algo interessante que o documentário traz é que os cientistas alemães que foram presos tanto pelos norte-americanos, britânicos, como pelos soviéticos, eles acabaram não indo para julgamento. A maioria deles, muitos deles, acabaram servindo, na verdade, a estes países e ajudando a desenvolver a ciência. Para você ver como essa questão moral não pesou tanto quanto era para ter sido conduzida a situação em virtude de questões econômicas, questões que os aliados entenderam serem mais importantes manter os nazistas, cientistas vivos, do que levá-los a julgamento e prendê-los. Diante disso aí, a gente tem um caso clássico, que é o de Wernher von Braun, que foi o idealizador, cientista à frente do projeto das bombas V1 e V2, que caíram sobre Londres. Ele foi para os Estados Unidos, como os norte-americanos levaram ele para lá, e ele acabou desenvolvendo os foguetes que levaram o homem à Lua, para ver como é o destino das coisas. Enfim, vale a pena ver esse documentário sobre Hitler.
e o Nazismo, Começo, Meio e Fim. Recomendo e espero que você também tenha a oportunidade de ler os livros. Um abraço e até a próxima.